A Grande Pirâmide de Gizé é uma das 7 maravilhas da antiguidade que ainda está de pé, sendo a mais antiga delas. As imagens antes e depois mostram como essas maravilhas antigas poderiam parecer hoje, caso tivessem sobrevivido aos séculos. Os pesquisadores reuniram informações sobre cada maravilha, e os arquitetos criaram renderizações em 3D, usando o cenário atual como pano de fundo. Essas reconstruções nos ajudam a apreciar a história e o esplendor dessas maravilhas antigas. Colosso de Rhodes. Foi uma imponente estátua de bronze com 32 metros erguida sobre 2 pedestais de 15 metros. Sua construção ocorreu em 305 AC em comemoração ao Cerco de Rhodes. O colosso foi destruído por um terremoto em 226 AC. Jardins suspensos da Babilônia. São uma maravilha misteriosa, pois não existem textos babilônicos ou evidências arqueológicas definitivas que comprovem sua existência. Alguns acreditam que possam ter sido uma invenção da imaginação de um antigo escritor de viagens, enquanto outros sugerem que podem ter sido encontrados em algum lugar no atual Iraque, sendo terraços com jardins em forma de montanhas. Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé, com mais de 4.500 anos, continua sendo um dos maiores locais do mundo. Após sua conclusão por volta de 2560 a.C., ela foi a estrutura humana mais alta por mais de 3.800 anos, até a conclusão da Catedral de Lincoln em 1311 d.C. Ainda hoje, a pirâmide existe mais ou menos em sua forma original, como era em 2560 a.C., inspirando admiração em todo o mundo. Farol de Alexandria. Farol de Alexandria foi construído em algum momento entre 284 e 246 AC. As ruínas do farol foram descobertas pela primeira vez em 1904 no Porto Oriental de Alexandria, no Egito. As estimativas variam, mas podem ter chegado a 135 metros, o que significa que também foi uma das estruturas mais altas feitas pelo homem no mundo por séculos. Mausoléu de Halicarnasso. O mausoléu foi um túmulo construído para Massilus, o governador da província do Primeiro Império Persa, que inventou a palavra mausoléu, sendo ele influenciado pela arquitetura grega do Oriente. O grande mausoléu acabou sendo reduzido a escombros graças aos sucessivos terremotos do século XII ao século XV. Estátua de Zeus em Olímpia. A ideia de uma estátua de ouro e marfim de Zeus, com 13 metros de altura, é realmente épica. A estátua colossal foi erguida no Templo de Zeus pelos gregos, famosos por iniciarem os Jogos Olímpicos na segunda metade do século V a.C. Infelizmente, em 426 d.C., tanto a estátua quanto o templo foram destruídos por um incêndio. Templo de Ártemis em Éfeso. O templo foi construído e destruído 3 vezes ao longo de 7 séculos. Na primeira destruição, foi incendiado por um incendiário chamado Erostratus, que buscava notoriedade. Foi reconstruído, mas posteriormente destruído pelos godos durante um ataque à cidade. A última destruição ocorreu pelas mãos dos cristãos, que deixaram apenas as fundações e uma única coluna, ainda visível hoje.